Agora, a questão fundamental, me parece, é em áreas que existe uma certa maneira de obscurecer ou não tratar de assuntos quando acontecem grandes crimes cibernéticos. Por exemplo, nós sabemos que a área financeira no Brasil tem ataques constantes. Diários. Né? Mas ninguém quer falar, porque o banco tem medo de perder cliente ou assustar o mercado. Mas nós sabemos que são bilhões de reais que estão em jogo todos os dias por causa desses crimes cibernéticos. Exatamente. Né? Nós estamos criando proteção, firewall, alguma coisa para evitar que essa constância... Porque o Brasil, eu vi que era um dos recordistas de localização para ataques em crime cibernético. Então, isso o segundo país mais atacado do mundo. Segundo país mais atacado do mundo? Ele fica atrás dos Estados Unidos e é seguido pela Coreia do Sul. Então, isso mostra uma certa vulnerabilidade. O que nós estamos fazendo para diminuir essa vulnerabilidade? Bom, a gente tem hoje, né, a estratégia nacional, nós temos o Comitê Nacional de Cibersegurança trabalhando para isso. Está se discutindo bastante a criação de uma autoridade nacional ou de uma agência ou de um órgão centralizador, que é necessário, é o que os países fizeram no mundo inteiro, mas temos dificuldades especialmente orçamentárias, né? É uma agência que empregaria ao longo de 5 anos aproximadamente 700 pessoas e que teria um orçamento estimado aí em 5 anos de 600 milhões de reais. Porém, quando você pensa que eu deixei o ano passado 2,3 trilhões de reais de crescimento no PIB, os 600 milhões, eles começam a tomar uma outra dimensão, né? E esquecendo a questão só de dinheiro, de orçamento, você tem a questão social. Quer dizer, nós temos um governo que ele tem um olhar especial para o social e isso afeta muitas pessoas, porque cada vez que uma pessoa sofre um crime, um golpe, um roubo, ela deixa de pagar o aluguel dela, ela deixa de levar o filho para a escola, ela perde o telefone, ela perde acesso à conta do banco. Então, o estrago é grande. Eu acredito que muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas a gente precisa de mais velocidade, porque o mundo cibernético ele está totalmente ancorado na tecnologia. E a tecnologia, a evolução dela eu não vou nem dizer diária, é de horas. Né? Então, se você toma uma iniciativa e demora para aquilo acontecer, você já está para trás quando você toma a iniciativa. Se você demorar para implementar aquilo, você está muito para trás. E esse é o cenário que a gente vive hoje, né? Os cybercriminosos, eles sempre estarão em vantagem, porque eles têm o efeito surpresa, né? Igual na rua. O criminoso, de repente, quando você vê, você tem uma arma apontada para você. Né? Então, o efeito surpresa, ele joga sempre a favor de quem está atacando. Né? Agora, Fábio, toda vez que se fala em criar um órgão público, assusta o brasileiro, né? Porque nós estamos falando, criar órgão público, isso vai ser aparelhado por partido político. Exato. Isso vai ser usado para bisbilhotar a vida de adversários do governo. Então, todo mundo fica apavorado com a história de criação de órgão centralizado, né? Como é possível ter uma governança para evitar isso? Um exemplo, né, só para ilustrar, as agências reguladoras tinham essa intenção. Eram para ser órgãos técnicos, isentos, suprapartidários, para fiscalizar setores como água, energia, petróleo, etc. Sim. E foram totalmente aparelhados e perderam a sua função inicial. Sim. Né? Então, como fazer com que isso não aconteça a mesma coisa, essa politização, aparelhamento, para finalidades, evidentemente, que não é combater o crime organizado, o crime cibernético nesse momento. Então, o que nós temos de fazer para garantir essa independência? Tem que ser uma organização não ligada a governo, uma ONG, tipo o www, que são os endereços que nós temos na rede social. Qual seria o desenho dessa governança? Olha, Felipe, eu adoraria ter essa resposta pronta aqui para você, mas realmente eu não sei o que o Brasil teria que fazer, porque você deu vários exemplos, né, Felipe, de agências que foram criadas com um propósito e que ao longo do tempo foram sendo desvirtuadas, né? Exato. Então, eu entendo que se a gente tiver essa fórmula mágica de como não fazer isso acontecer, a gente resolve não só o problema do que está sendo criado, mas o problema que já está instalado. Então, realmente, eu acho difícil. Mas eu quero dizer aqui uma coisa.
A atual Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para mim, ela é um grande exemplo do não aparelhamento de uma agência. Ela não é uma agência, né? Quer dizer, eu não sei nem se ela é uma agência ou se ela não é. Ela é uma chamada de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São pouquíssimas pessoas trabalhando para fiscalizar o Brasil inteiro, e eu tenho muita interlocução com eles, e é um trabalho técnico. As pessoas que estão lá são pessoas técnicas, preocupadas de fato em fazer o trabalho delas bem feito. Só que são muito poucas pessoas. Então, se a gente tiver algo que se aproxime um pouco do que eu tenho visto nos últimos anos na ANPD, acredito eu que a gente poderia ter um órgão centralizador, ou uma autoridade, ou o que for que eles quiserem usar como nome, mas é importante que você tenha um órgão centralizador, porque tem coisas, Felipe, que só o Estado pode obrigar. E é o caso da ANPD, né? Quer dizer, ela fiscaliza o setor público, o setor privado, os cidadãos, e a gente precisa que esse órgão centralizador, ele tenha também esse poder de poder fiscalizar e atuar e exigir determinadas coisas, e se não for assim, as pessoas não atendem, que é o que acontece hoje. Os setores são autorregulados, então o executivo, ele consegue obrigar determinados entes da federação a seguirem diretrizes, mas ele fica restrito ali naquela faixa. Quando ele começa a querer desdobrar aquilo, não é a alçada dele, ele não consegue fazer isso. Então, imagino eu que é importante se ter, justamente para que se tenha uma autoridade, uma obrigatoriedade de seguir determinadas diretrizes, mas que isso seja feito naturalmente de forma eficiente e não desperdiçando dinheiro público. Agora, Fábio, uma coisa assustadora é saber que os nossos bancos de dados públicos são muito vulneráveis por causa do tipo de programação em linguagem aberta, tal, eles são muito fáceis de ser atingidos. E eu já escutei até programas que deveria ter uma margem de segurança muito grande, como da Receita Federal, etc., que, como o brasileiro se descobrir que seus próprios dados estão em risco, aliás, recentemente nós tivemos dados públicos sendo vendidos de maneira ilegal, né? Muitos dados públicos vendidos ilegalmente, ou seja, isso deixa o cidadão ainda mais apavorado, que o governo, que deveria ter alguma forma de controle, na verdade os nossos dados estão sendo comercializados à revelia do nosso conhecimento. Felipe, isso realmente é um ponto muito delicado, mas eu preciso fazer uma ponderação antes. Existe uma lei chamada Lei de Turing, que é o Alan Turing, que é o criador do computador, né? Ele criou o computador para poder provar que todo dispositivo informático é violável. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas acontecem eventos, sim, e vão continuar acontecendo, porque os dispositivos informáticos são violáveis. O que a gente não pode deixar acontecer, Felipe, é você não tomar as medidas que podem ser tomadas para que a violação dessas informações não ocorra de forma tão fácil. Lembra que a gente falou de segurança da informação? Integridade, disponibilidade, confidencialidade? Quando você tem uma violação de dados, é uma dessas três que está sendo ferida, né? Geralmente, a confidencialidade, porque era uma informação que deveria ficar restrita a determinado órgão, e ela é vazada e colocada à venda na Dark Web, na Deep Web, às vezes por $100. Né? Então, para você conseguir chegar em quem está vendendo isso, é quase impossível. A pessoa está escondida atrás de firewalls, de VPNs, de servidores, e você não consegue chegar na pessoa, mas as informações estão lá. Né? Então, eu acho que o que falta para nós é estabelecermos por setor o que é o mínimo que determinado setor, que determinadas empresas precisam ter como obrigatoriedade, da mesma forma que o cinto de segurança é obrigatório, que o capacete é obrigatório para andar de moto, não era antigamente. Então, eu posso sim obrigar para ter mais segurança. É desconfortável usar cinto? Ninguém gosta. Mas depois de um tempo, você coloca ele e nem lembra que você está de cinto. Capacete também é a mesma coisa. Mas se você tem um acidente, seja de carro ou de moto, você vai agradecer de estar de cinto de segurança, você vai agradecer de estar de capacete. Então, eu acho que o Brasil precisa
estabelecer o que é o mínimo para que olha, isso aqui tem que ser feito. E a gente sabe que não temos isso. Caso contrário, alguns ataques, algumas coisas não teriam acontecido. E quando acontece, aí sim que vai se tomar as providências, vai ver o que tem que ser feito, por onde, que vai fazer a análise do caso, falar, olha, entrou por aqui, tinha uma brecha de segurança ali. Só que eram brechas que já são conhecidas. Então, eu diria o seguinte, Felipe, fazendo uma metáfora muito simplista disso. Se você tem uma casa que não tem... Ela tem o buraco da janela, mas não tem janela. Ela tem o buraco da porta, mas não tem porta. Ela não tem muro, não tem portão, não tem cachorro, não tem alarme. É muito mais fácil eu conseguir acessar o interior dessa casa do que se eu tiver o vizinho dela com janela, porta, alarme, grade, cachorro. Uhum. Então, eu vou zerar? Não vou zerar, mas eu vou tornar... Exatamente, tornar mais difícil, e isso vai tirar muitos players do crime do jogo. Porque quando você sofistica, deixa a proteção mais sofisticada, os atacantes precisam ser mais sofisticados também. Então você elimina uma parte do que acontece por ser fácil.